Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Sou Sérgio Silva. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe seu like para ajudar aí o engajamento do canal, para que o YouTube venha recomendar o canal para outras pessoas. Ok? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma passagem bíblica descrita lá no livro de João 9, do capítulo 1 até o capítulo 10, que fala acerca do cego de nascença. O que isso tem a ver? Porque às vezes muitas pessoas não entendem por que certas coisas estão acontecendo na vida dessas pessoas, não é simplesmente acerca de blasfêmia contra o Espírito Santo, achar que blasfemou contra o Espírito Santo, mas também outros tipos de acusações que vêm quando nós não cometemos ou praticamos certos tipos de pecado. Então eu vou deixar aqui o trecho desse filme e no final do trecho deste filme eu vou dar uma explicação, porque às vezes aquilo que você está passando, existe um propósito especial de Deus para a sua vida, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para que você entenda, porque isso vai servir não só para você que acha que cometeu certos pecados imperdoáveis, como também outro tipo de situação que pode estar trazendo algum tipo de angústia para a sua vida, tá? Fica com o vídeo e depois eu trago a explicação. Repararam bem, o mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu.
E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vos disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que veem sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, meus queridos, observaram a passagem, essa passagem bíblica neste filme? Observe que os discípulos de Jesus, ao chegar perto ali daquele homem ali, aquele cego de nascença, né, eles fazem um questionamento, fazem uma pergunta a Jesus. Eu vou explicar para vocês direitinho, porque essa passagem bíblica, ela é repleta, ela é muito importante, porque está repleta de informações importantes aí, que vai ajudar você a superar essa situação que está passando, de pensamento, de blasfêmia, ou qualquer outro tipo de pecado que você acha que cometeu, ou não consegue se libertar disso, ou aquilo fica acusando a sua mente. E quando na verdade existe um propósito que eu vou explicar para vocês. Então os discípulos chegam e perguntam para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Né? Foram os pais deles? Ou foi ele que pecou para que ele nascesse desse jeito? Ou seja, você percebe que ali os discípulos tinham uma visão, né? As pessoas daquela ocasião tinham uma visão de que se um pai cometia um pecado, ou a mãe, um parente do passado cometia um pecado, as crianças nasciam com alguma sequela devido àquele pecado que foi cometido anterior.
anterior, ou seja, era algo hereditário. Existe até um versículo bíblico que vai falar, que Jesus vai dizer assim, ó, nunca mais ouvirá esse ditado aqui, que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes manchados, ou seja, os pais cometiam um pecado e aí os filhos nasciam, ou seja, com aquela maldição. Ele diz ainda, né? Portanto, em verdade vos digo que a alma que pecar, essa morrerá, ou seja, passando que a responsabilidade individual. Então, enfim, Jesus ele chega para esse cego de nascença, faz o lodo, né? Mas antes ele fala o seguinte, então Jesus chega a esse cego de nascença e diz o seguinte, aliás, Jesus responde para os discípulos, ninguém pecou, mas isso é para que se manifeste a glória de Deus, ou seja, para a glória de Deus. O que é que Jesus faz? Jesus faz lodo, coloca nos olhos dele e manda ele se banhar no tanque, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa passagem bíblica, nós sabemos muito bem que uma pessoa que nasce cega não é devido a pecado, mas devido a uma situação genética, né? Uma deficiência, que a criança nasceu com aquela deficiência, mas eles tinham essa coisa de associar deficiência física com um ato pecaminoso do passado. Então Jesus diz o seguinte, essa situação aí que ele está vivendo, de estar cego, foi permitido por Deus, para que Deus seja glorificado. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer para vocês que, às vezes, essa situação que você está vivendo, ou pensamentos de blasfêmia que você não cometeu, ou um pecado lá involuntário que você cometeu, que você não consegue se libertar daquilo, né? E Deus até já te perdoou, mas você fica com aquilo na mente. Às vezes, existem situações da nossa vida que vai servir para que a gente venha ajudar outras pessoas no futuro. Tá? Você já parou para pensar se esse pensamento que você tem, essas acusações que vêm na sua mente, é algo permissivo de Deus? Porque Ele sabe que você vai se libertar. Ele sabe que você vai vencer essa batalha. Ele sabe que você vai vencer essa tribulação, para que lá no futuro você venha ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema a se libertar disso e o nome dele ser glorificado. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Esse pensamento de blasfêmia que fica te acusando, às vezes você procura se libertar, você procure olhar por um lado bom, porque a maioria das vezes a maioria das vezes não, todas as vezes que uma pessoa realmente comete um pecado imperdoável, tá? Elas não procuram se aproximar de Deus. Elas não procuram os conselhos do Senhor. Ela não procura. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer um teste com vocês. Vou fazer uma pesquisa com vocês. Qual de vocês aqui, vou fazer um teste com vocês. Qual de vocês, ao ler a palavra de Deus, ou simplesmente se alguém perguntasse, né, se você odeia a Jesus, se você não quer mais saber dele, se você não quer mais se aproximar, se você não quer mais a presença dele, qual de vocês responderia que sim? Eu acredito que vocês não responderiam que querem viver longe do Senhor. Então isso significa que a presença do Senhor ainda é na vida de vocês. E vocês estão sendo usados, talvez, né? Algumas pessoas sim, outras não. Mas eu quero acreditar que sim, muitos de vocês estão sendo usados até mesmo para mim. Porque se não fosse essa situação que vocês estão vivendo, eu não estaria aqui fazendo vídeos para ajudar vocês. Então não estou falando que Deus ele compactua com coisas ruins na vida da pessoa, mas às vezes ele permite por um certo tempo para que você aprenda. E no momento que ele te libertar completamente, você usar essa experiência que você teve para salvar outras pessoas, para libertar outras pessoas daquilo que ele vem sofrendo. Tá, meus queridos? Então o que eu quero dizer para vocês, peguem essa situação. Como aconteceu com o cego de nascença, ele não tinha cometido pecado para estar com os olhos fechados. Vocês não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo para estar com os olhos fechados, para não entender. Mas talvez isso é para que a glória de Deus se manifeste na vida de vocês e vocês entendam que não cometeram e venham ajudar outras pessoas. Essa situação que você está vivendo, essa situação que você está vivendo é uma situação para a glória de Deus. Porque vocês querem a libertação, vocês querem ser livres e vocês serão livres. Às vezes vocês já são livres da condenação, mas infelizmente os pensamentos acabam traindo vocês.
Mas no momento que Deus libertar vocês desse problema, definitivamente, que eu creio que isso vai acontecer, vocês vão entender e vão começar a querer ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Tá, meus queridos? Então tome cada situação, cada problema, cada diversidade como um aprendizado, como algo para se fortalecer, como algo para gerar em você testemunho, experiência. Tá, meus queridos? Como eu sempre digo nos meus vídeos, vocês que acham que cometeram um pecado grave, né? Peça perdão ao Senhor e Ele vai te perdoar. O perdão do Senhor é 70 vezes 7. O perdão do Senhor é infinito. Sabe? Entenderam? Certo? E se vocês acham que cometeram algum tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo e vêm até aqui, nesse canal, procurar ajuda e conselhos, isso é uma prova de que não aconteceu isso. Vocês podem estar sendo moldados, treinados, calibrados, aperfeiçoados. Entendam isso. Lutem contra isso, mas não lutem contra isso como se fosse algo que não tivesse mais jeito, mas como algo que vocês vão vencer. Porque quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, comete outro pecado e quer viver naquele erro, eles não procuram se envolver nas coisas de Deus. Vocês sentem amor por Deus, vocês sentem o desejo de se aproximar de Deus, vocês sentem a necessidade de estar próximo de Deus. Quem comete tal pecado não sente esse tipo de coisa. Então, meus queridos, essa é a notícia que eu tenho que dar para vocês. O testemunho, aquela passagem lá que Jesus fala com o cego, ele está dizendo: olha, vocês não têm pecado, vocês não cometeram esse erro, mas se isso está acontecendo na vida de vocês, isso é para a glória do nome do Senhor, porque vocês vão se libertar, basta vocês crer, continuar lutando, continuar batalhando, porque a vitória vai vir e vocês vão usar esse testemunho para ajudar outras pessoas a vencer também, passar por esse mesmo processo. Tá, meus queridos? Então, fica todo mundo com Deus, fica na paz e que o Senhor abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não se inscreve no canal e deixar o like.